Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus. Estamos no ar. Que Deus abençoe a sua vida, ilumine os seus caminhos, ilumine e te dê direção e discernimento por todos os caminhos que você deve andar. É o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos dá este livramento. Em nome do nosso Senhor Jesus, Senhor que opera todas as coisas, que desfaz toda a obra do maligno, meu Pai. Tu és o Deus que sustenta, Pai amado, aquele que não tem nenhum vigor. Meu Deus, Tu és o Deus que abre os olhos, Pai, daqueles que estão indo para o abismo. Senhor, se não fosse o Senhor, diga Israel, se não fosse o Senhor, já teríamos desfalecido. Mas é o Senhor que nos guarda. É o Senhor que desfaz os intentos malignos, meu Pai, e quebra toda a obra do mal. Que o Senhor te abençoe nesta noite, que o Senhor te ilumine, em nome de Jesus. Senhor, guarda, Senhor, os teus santos, Pai, que estão nos lugares difíceis, nos lugares remotos, Pai, levando a Tua palavra, a Tua mensagem. Senhor, porque Tu és o Deus que sustenta, Tu és o Deus que livra, Tu és o Deus que cura, Pai, a cada irmão, a cada ouvinte nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, precisamos estar sóbrios em todo o tempo. Precisamos vigiar. Não podemos ser levados por ventos, por ideologias. Eu quero que você entenda, meu irmão e minha irmã, que o único parâmetro que nós temos é o corpo de Cristo, é a unidade da fé, glória a Deus. Por isso que o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1, ele diz lá em 1 Pedro 4, 10, amém, glória a Deus, cada um administre aos outros o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme da graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todo sempre. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de ser participante das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, os regozijei e alegrei. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quando ele, sim, blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, como ladrão, ou como malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão. Não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Porque é já tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se é justo, e se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam-lhe as suas almas como ao fiel Criador fazendo bem. Amém? Glória a Deus. O apóstolo Pedro aqui, ele nos leva a vivermos uma vida com uma direção de Deus. Como ele diz, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administre segundo o poder que Deus dá para cada um. Meus irmãos, eu quero que você entenda que nós precisamos estar preparados para o Evangelho. Precisamos estar preparados debaixo desta unção poderosa de Deus. Aleluia. Porque a unção de Deus está sobre as nossas vidas. O poder de Deus está sobre as nossas vidas. Aleluia. E nós precisamos estar vivendo e glorificando a Deus em toda forma de viver. O apóstolo Pedro aqui,
Ele está nos levando, amém? Para a gente não estranhar a ardente prova que vem sobre as nossas vidas, para nos tentar, amém? Como alguma coisa estranha tivesse acontecendo. Meus irmãos, não é para nós estranharmos nada, como alguma coisa estranha tivesse acontecendo. O apóstolo ele diz assim: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Amém? O Espírito do Senhor está sobre nós. Nós temos a unção do Espírito Santo, meu irmão. E o mundo espiritual, as hostes espirituais da maldade, meu irmão, elas tentam nos atingir de toda e qualquer maneira, porque nós temos o selo, nós temos o Espírito de Deus sobre nós. Então nós somos provados, meus irmãos, em todo momento. Nós temos a revelação dentro da palavra. Por isso que o apóstolo Pedro está dizendo: não estranhe as provações, as lutas, as provas. Se está sendo vituperado, envergonhado por causa do evangelho de Cristo, meu irmão, vocês têm que entender que vocês são bem-aventurados, porque sobre vós repousa a glória de Cristo. Glória a Deus. E ainda ele vai: se nós padecemos glorificando a Deus, amém? Se o justo, ele realmente se salva, meus irmãos, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho? Então, nós precisamos ter discernimento, ter sabedoria e temos que estar preparados. Precisamos estar preparados em todo o tempo, meus irmãos, para que, o apóstolo vai longe, para que o tempo, em 1 Pedro 4, ele diz: para que o tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Amém? Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices, abomináveis e idolatrias. Amém? Então, meus irmãos, nós temos que ter sabedoria para que não venhamos a viver mais exatamente como filhos da desobediência, andando no meio das glutonarias, das concupiscências, das bebedices, meus irmãos, abomináveis idolatrias. Quanta idolatria está aí, né, meu irmão? Hoje, a idolatria, ela não é um ídolo, ela não é só uma imagem. Os homens estão vivendo uma idolatria. Elas estão idolatrando tudo, né? Elas idolatram tudo, idolatram os homens, elas fazem dos homens os seus ídolos, elas fazem dos seus líderes os seus ídolos, elas fazem de tudo os seus ídolos, meus irmãos. Nós temos que colocar nossa força em Deus, não temos que colocar nossa força em homens, não temos que colocar nossa força em carros e cavalos, meus irmãos. A nossa força vem de Deus. E nós precisamos estar preparados, meus irmãos, exatamente, não com a ideologia do mundo, precisamos estar preparados para sermos servos de Deus. A palavra ela nos leva mais longe, para nós sermos servos, amém? Idôneos, glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele diz que a gente deve sempre dar graça ao Pai, glória a Deus. Em Colossenses 1, o apóstolo Paulo 1,12 diz: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas. Amém? Eu quero chamar a atenção aqui, meus irmãos, que quando o apóstolo Paulo, ele diz que Deus nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Tremendo, né? Deus nos fez idôneos. Glória a Deus. Quando nós vamos lá no dicionário, ver o que a palavra idôneo quer dizer, amém? Aquele que tem condições de desempenhar certos cargos, certas funções,
que está apto, que é capaz, que é competente. Amém, glória a Deus, aleluia. Olha que Deus nos fez idôneos, meus irmãos, para termos este ministério, aleluia. Por isso que o apóstolo Pedro diz: o tempo que vos resta já não é para vivermos segundo a carne, segundo a natureza do curso deste mundo, meu irmão, segundo a ideologia dos homens. Temos que fugir da ideologia dos homens, meus irmãos. Nós somos chamados para sermos participantes do corpo de Cristo. O nosso trabalho, meus irmãos, é espiritual, é no sobrenatural. Glória a Deus, Deus se está movendo no sobrenatural. Por isso que o Senhor nos chamou para sermos cheios do Espírito Santo. O Senhor está nos preparando exatamente para sermos cheios deste poder e desta glória, para nos enchermos da unção do seu Espírito, porque o homem na carne, meu irmão, não pode nada. Na carne nós não podemos nada, mas tudo nós podemos naquele que nos fortalece. O Espírito Santo está em nossas vidas, meus irmãos. Glória a Deus. Se o Espírito Santo de Deus repousa sobre as nossas vidas, ele mora em nossas vidas. Nós somos o templo do Espírito Santo, meu irmão. Nós não podemos, por isso que o apóstolo Paulo, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus, meus irmãos. Deus nos chamou nós para vivermos em discussões políticas. Deus não chamou nós para estarmos vivendo, meus irmãos, numa concupiscência da carne, meus irmãos, com ideologias humanas, buscando uma força humana, meus irmãos, porque Deus move todas as coisas, meus irmãos. Eu quero chamar a atenção aqui, meu irmão. Você pode ter um governo todo ímpio. Você pode ter um governo dirigido por homens ímpios, mas se você tiver uma igreja, que você ora, que a igreja busca, glória a Deus, porque está faltando é o tempo do crente não se envolver em política, mas o crente está orando, do crente está se santificando. É isso que o crente tem que fazer, está se santificando, está cheio da presença de Deus, meus irmãos, não envolvido com ideologias humanas, meus irmãos, porque o nosso poder vem de Deus, aquele que move todas as coisas, aquele que pode arrancar todos os homens da face da terra e realmente recriar, aquele que muda tudo, porque tudo está na vontade e na direção de Deus, aleluia, porque tudo se acontece, é por a permissão de Deus, e nós temos que viver, buscar a Deus, buscar a unção de Deus, meu irmão. Aleluia, eu só vejo um monte de crente tribulado, sem direção, angustiado, perplexo, com medo do que, meu irmão? Se Deus reina, glória a Deus, é Deus que tem que reinar nas nossas vidas, meus irmãos. Não temos que temer nada, glória a Deus. Se pegarmos a vida de Daniel, um jovem que foi levado cativo, glória a Deus, para a Babilônia, porque Deus tinha que tratar um povo rebelde, tudo acontecendo pela permissão de Deus, mas tinha um homem que era um homem justo, um homem temente, um homem exatamente que não se contaminava com os manjares, um homem totalmente separado, um homem de oração, ainda quando foi proibido orar, que havia um decreto, mas aquele homem era fiel a Deus, e aí que, meu irmão, que funciona, a fidelidade de Deus, a oração de um justo move todas as coisas, xalabassuri andarecóbia, aleluia. É tempo, meu irmão, de buscar a face do Senhor, é tempo de buscar a intimidade com Deus, é tempo de se ungir exatamente desta presença do Senhor na tua vida. Nós precisamos buscar o Senhor com entendimento, com discernimento, porque este Deus que move no coração,
este Deus que move todas as coisas, aleluia, glória a Deus, o Deus que toca no coração do homem mais perverso sobre a terra e faz ele mudar a lei, e faz ele mudar os regulamentos, alabaxaramanácia, porque nós temos um Deus que move todas as coisas. Nós não dependemos de homens, mas dependemos de Deus, aleluia, glória a Deus. Mas os homens, aleluia, parece que Deus não tem poder, parece que Deus não tem poder, os homens parecem que precisam ajudar a Deus, alabassuriandarecômia, aleluia. Quem é o homem para mover alguma coisa? O homem não tem poder para mover nada se de lá de cima não vier exatamente este poder, e por isso nós precisamos manter, Senhor, não a nossa vontade, mas a tua vontade, Senhor, a tua direção, Senhor, estabelece todas as coisas, alabassuriandarecômia, aleluia, porque só Deus, aleluia, porque Jesus disse para Pôncio Pilato que ele só tinha aquele poder porque lá de cima lhe havia dado este poder, e eu digo, meu irmão, glória a Deus, é de Deus, aleluia. Por isso nós precisamos estar envolvidos com o Senhor, não com os homens, é com Deus. A igreja tem que estar envolvida, é com Deus. A igreja tem que estar envolvida com o corpo, a igreja tem que estar envolvida em buscar as almas que estão perdidas, as almas que estão desfalecendo. Por isso o Senhor diz, vai e prega o reino de Deus. O cristão tem que pregar o reino de Deus, o cristão tem que pregar o arrependimento, o cristão não tem que andar no meio das concupiscências da carne. Meus irmãos, se nós temos exatamente que falar, temos que falar segundo a palavra de Deus, temos que pregar segundo a unção do poder de Deus. Por isso que a palavra diz, e o tempo que vos resta, não andeis mais nas concupiscências carnais. Ok, meus irmãos? É um tempo exatamente, porque o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, o verdadeiro cristão está na unção, está na palavra, glória a Deus, está semeando, está buscando as almas perdidas, aleluia, glória a Deus. E nós precisamos estar envolvidos exatamente com esta unção, buscando o Senhor de todo o nosso coração, buscando o Senhor de todo o nosso entendimento. Por isso que Paulo, ele diz, dando graças, amém? Dando graças ao Pai, que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na terra. Deus nos fez idôneo, meus irmãos. Deus nos deu condições para desempenhar o quê? O ministério da reconciliação. O ministério, exatamente, de buscarmos as vidas, de buscarmos as almas. Louvado e engrandecido, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos transportou exatamente da potestade das trevas para o reino do seu amor. Por isso, meu irmão, nós precisamos viver essa imagem, viver essa semelhança, glória a Deus, da unção de Cristo sobre as nossas vidas. Por isso o apóstolo Pedro diz, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, sim, blasfemando, mas quanto a vós é glorificado. Amém? Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como se intromete em negócio alheiros. Mas se padeceres, padece como cristão, não se envergonhando, antes glorificando a Deus. Nesta parte, meu irmão, se nós temos que padecer como cristão. Eu vejo, meu irmão, as pessoas estão entrando numa luta, numa guerra, numa turbulência, em dissoluções de uma natureza humana, carnal, sem lógica. Meu irmão, minha irmã, se nós temos que padecer exatamente como cristão, fazendo bem, operando bem em todo momento, meu irmão e minha irmã, glória a Deus. Nós vemos que temos exatamente esse chamado para sermos idôneos e precisamos viver esta vida de Cristo em nossas vidas.
Aleluia, glória a Deus. Porque surpresas virão e os desobedientes haverão, meu irmão. Então nós precisamos entender qual é a perfeita vontade de Deus. Porque Deus opera tanto o querer como o efetuar. Tudo está na mão de Deus. Aleluia. Quem é o homem para determinar alguma coisa? Ninguém pode determinar nada se lá de cima não foi concedido por Deus a vitória. Nós temos a vitória, porque se nós permanecemos idôneos, a bênção do Senhor está sobre a tua vida. Glória a Deus. Meus irmãos, temos que padecer como cristão, como justo, exatamente se esforçando para levar a mensagem de Deus, a palavra do Senhor. Glória a Deus. Precisamos edificar nossa casa na presença de Deus. Precisamos edificar as vidas na presença de Deus, meus irmãos. Não vamos nos envolver, meus irmãos, nas coisas alheias que não dá crescimento espiritual, que só causa exatamente distorções, meus irmãos, dissensões, discussões que não levam a nada. Isso é carnal. Nós somos espirituais, temos que estar envolvidos com as coisas de Deus, cheio da presença, do poder e da glória de Deus. Aleluia! Ah, meus irmãos, e não desfaleça os vossos corações por coisas estranhas que estão para acontecer. Não desfaleça. Ah, mas vai acontecer, não vai acontecer nada, meu irmão. Quando Deus está na tua vida, meu irmão, glória a Deus, Ele faz você passar pelo fogo. Ele faz você passar pela água. Glória a Deus, porque quem te sustenta é o Senhor, quem te guarda é o Senhor. Porque, meus irmãos, nós precisamos estar preparados, porque os dias são maus. É profético, está tudo profetizado. Há uma rebelião sobre a terra. Os homens estão se tornando rebeldes. Os homens estão sendo mais amantes de si. Os homens estão mais se amando. Os homens estão amando mais os animais. Os homens estão totalmente desobedientes a Deus. Alabassuriandarecóbia. Meu irmão, minha irmã, isso é profético. E nós precisamos entender que precisamos destes tempos exatamente estranhos. Está se chegando mais a Deus, meus irmãos. Precisamos tirar as coisas abomináveis dos nossos olhos e se chegar a Deus, nós vemos um povo todo emaranhado com coisas estranhas nas suas vidas. Ah, meus irmãos, quanto miticismo está envolvido nas coisas, quantas ações no mundo espirituais. Meus irmãos, Satanás tem penetrado pelos meios de comunicação e varrido lares, famílias, tem varrido filhos, dominado as suas mentes, dominado os seus corações, fazendo eles totalmente serem lunáticos. Deu a eles um cálice de tontear. O cálice, meu irmão, não vem através da bebida alcoólica, não. O cálice vem pelo sistema que Satanás tem instalado na mente das pessoas, pelo sistema exatamente de comunicação, e vai varrendo, e vai penetrando, e vai fazendo eles acostumarem com todo o seu sistema de idolatria, e vai varrendo seus corações, e vai dominando as suas mentes. Mas nós temos a mente de Cristo, meu irmão, nós temos a mente de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz para nós levarmos todo o nosso pensamento cativo a Cristo, meus irmãos, e precisamos batalhar para não sermos dominados por nada, não sermos dominados por sistema nenhum, alabaxuriandarecóbia, nem por sistema governante de homens, meus irmãos, mas nós somos servos de Deus. Estamos debaixo dessa unção poderosa de Deus, que quebra todo jugo. É o Senhor que nos liberta, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que guarda a tua vida, meu irmão, minha irmã. É tempo de despertar, é tempo de sair da confusão e se chegar a Deus e servir o Senhor verdadeiramente, meu Pai. Nós oramos agora para que o Senhor venha trazer o discernimento, venha trazer esta unção de poder e de glória, venha renovar essas mentes em nome de Jesus.
Amém? Glória a Deus! Louvado, engrandecido seja o Senhor. Nós vamos ficando por aqui. Fica na paz e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.